Pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais um dia de aula, né? Nós estamos falando sobre a vida financeira, né? E eu espero que vocês tenham assistido as outras aulas, que foram muito boas, né? Deus tem falado com a gente, tem nos ensinado bastante, né? Que o nosso coração realmente esteja disposto, né, para aprender aquilo que Deus tem ensinado, né? Muitas vezes a gente já ouviu, a gente já leu, né? Mas nós como seres humanos precisamos estar constantemente sendo lembrados, sendo treinados, né, na palavra, porque às vezes a gente esquece de alguns pontos muito importantes, e é por isso que a gente precisa estar junto, né, aprendendo, lendo, revendo, porque a palavra de Deus se renova, né, a cada manhã, diz as escrituras, né? Então Deus traz um renovo para a gente, mesmo numa palavra que a gente já ouviu diversas vezes, né? E que o Senhor possa falar, que o Senhor venha falar no meu coração, no seu coração, abrir o nosso entendimento, ajudar-nos a colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida diária, na vida da nossa família, né? E que a gente seja realmente pessoas que ensine isso aos outros, né? É muito importante ter esses conceitos bem claros em nossa vida, né? Eu vou pedir para você, se você tiver sua apostila, se você imprimiu, pegue a sua apostila, acompanhe junto comigo, né? Porque eu vou falar um pouquinho aqui de uma forma resumida e eu desafio a você depois a ler a sua apostila, se está no seu celular, né? Ler a sua apostila. Se você não pode ver a apostila agora no celular porque você está assistindo ao vídeo, você pegue um caderninho, uma folha, anote alguns tópicos importantes, alguns versículos importantes que eu vou só citar, não vou ler todos, né? Mas na apostila são todos escritos lá, tá? Todos redigidos na apostila. Então vamos começar. Falando de finanças ainda, né? A outra coisa, nós estamos na renovação 3, né? Na lição 3. E essa lição é bem ampla, né? Então, eu dividi ela em duas partes. Hoje a gente vai fazer a parte 1, semana que vem a parte 2, tá bom? Mas ela começa falando sobre Deus. Ele é proprietário, né? Ele é senhor, né? Das nossas vidas, das nossas finanças, né? Finanças, nós brasileiros, por natureza, né? Por costume, nós não fomos ensinados na escola. Educação financeira é um assunto relativamente novo para a gente aqui no Brasil, né? Se você for procurar no YouTube hoje, você acha um monte de gente falando sobre educação financeira, né? À luz da Bíblia ou não, à luz da economia, você acha um monte de estudo. Mas até mesmo nas igrejas antigamente não se parava tanto para falar sobre esse assunto, né? Então é muito importante, eu vejo que Deus tem se preocupado em ensinar o seu povo a respeito disso. Então, aqui, finanças, proprietário ou senhor, né? Nós vamos ver o que Deus fala dele mesmo a respeito dessa parte, ok? Primeiro ponto aqui, Deus deve ser o primeiro, o principal e o mais importante. Em Marcos 12, 30, está escrito que a gente deve amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Em Romanos 3, 11, 33 ao 36, eu vou ler como está aqui na apostila. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Né? Então, esses dois versículos aqui, Deus se revela, né, como ele quer ser, que lugar que ele quer ocupar da nossa vida, né? Então, primeiro versículo que a gente viu, Deus requer um amor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Um Deus que requer esse tipo de amor, Ele quer o primeiro lugar na nossa vida, Ele quer o primeiro lugar no nosso coração, Ele quer o primeiro lugar no nosso tempo, Ele quer o primeiro lugar de ser reconhecido como provedor de tudo que nós temos. Amém? E em Romanos 11, 33,
né? É maravilhoso esse versículo, né? Quando ele fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, não dá para sondar, né? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, não dá para imaginar ou para percorrer tudo isso, né? Por causa da grandeza e da sabedoria de Deus. E ele fala depois, quem conheceu a mente do Senhor, né? Quem foi que deu conselhos para Deus fazer tudo o que ele fez? Ninguém. Quem que deu para ele primeiro para depois receber? Ninguém. Ele foi que nos deu, nos forneceu, nos preparou todas as coisas, né? E nos deu primeiro. Por isso que ele quer esse primeiro lugar, porque ele fez isso por nós. Amém? A primícia deve ser para o Senhor, né? O Senhor, ele requer isso de nós, né? Em Provérbios 3, 9 e 10, diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus barris, né? Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, com a primeira parte de toda a tua renda, né? E assim, depois que você fizer assim, né, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus barris, né? Há uma condicional que Deus coloca para gente, para nos abençoar de forma incondicional. É considerá-lo o primeiro e devolver a ele as primícias, né? A primeira parte, né, de toda a nossa renda, daquilo que vem dele, tá? Que ele já nos proveu. Em Gênesis 4, 3, 7, conta-nos a história de Caim e de Abel, né? A Bíblia diz que Abel, né, foi e ofertou ao Senhor, né, desculpa aqui, deixa eu ver na apostila onde que eu tô. Só um minutinho. Aqui, achei. Abel ofertou ao Senhor as primícias do seu rebanho e a gordura deste. Então, quando Abel estava preparando a sua oferta ao Senhor, né, ele teve o cuidado de ir lá no seu rebanho e procurar as primícias, tá? Procurar as primeiras crias, né? Ele teve esse cuidado de ver se eram perfeitas, eram melhor e eram os primeiros para Deus. E ele foi, né, e também separou a gordura deste para ofertar ao Senhor, dessa sua oferta, né? Então, você percebe que houve aquele preparo, houve aquela intenção, e eu fico imaginando Abel tendo todo esse cuidado de ir lá, de escolher, de separar, né, de retirar a gordura, de fazer toda aquela preparação, né, com o coração voltado para Deus. Eu imagino Abel pensando, né, isso é para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Quanto tempo será que Abel gastou ali preparando toda aquela oferta para o Senhor, né? Colocando, empenhando a sua vida, empenhando o seu tempo, empenhando, né, as suas habilidades ali, e ofertou ao Senhor. E a Bíblia diz aqui em Gênesis, capítulo 4, do versículo 3 ao 7, que o Senhor se agradou da oferta de Abel, né? E fala também da oferta de Caim. Fala que a Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, para entender o que? Ele estava passando ali, pegou os frutos que estavam ali disponíveis para ele, foi lá e levou para o Senhor. E o Senhor não se agradou desse tipo de oferta, porque foi de qualquer maneira, né? Ele não pensou, ele não se envolveu com aquele ato, né? Ele simplesmente foi lá, pegou e não teve uma entrega naquilo. A impressão que dá da palavra de Deus, para Deus ter rejeitado, né? Então a gente percebe que foi feito uma coisa de qualquer maneira. E Deus fala para Caim, porque Caim, quando Deus não se agrada da oferta de Caim, a Bíblia diz que ele ficou irado, né? Irou-se Caim, pois sobremaneira, e descaiu o semblante. Né? Para descair o semblante, você consegue imaginar, você consegue visualizar, né?
A pessoa descai o semblante e falou: quê? Deus não aceitou a minha oferta? Né? E ele fica irado, a Bíblia diz. E Deus então percebe isso e fala assim para ele: por que você está irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, você não será aceito? Né? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas você tem que dominá-lo. Então você percebe, Caim percebeu que Deus não gostou, Deus percebeu que Caim se irou, né? E quantas vezes você já viu pessoas se achando injustiçada por Deus? Né? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo que Deus tem preferido, né? Que Deus abençoa mais uns do que outros, né? E isso não é verdade. A palavra de Deus diz que se a gente proceder bem, nós seremos aceitos. Né? Essa história fica bem clara e nos ilustra de uma forma bem didática, né? Como que Deus quer que nós façamos com a nossa oferta. A gente tem que ter envolvimento, tem que ter coração, tem que ter amor, não é de qualquer jeito, não é com peso no coração. Ai, meu Deus, tenho que tirar 10% do meu dízimo. Ah, se eu ficasse com esse dinheiro para mim, nossa, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Né? Deus percebe. Né? Agora tem um ponto importante aqui. Às vezes, né, quando a gente está começando na caminhada, ou até mesmo depois de um tempo, a gente não consegue, às vezes, ter alegria para ofertar. Às vezes não consegue ter alegria para dizimar. Eu lembro que quando logo que eu casei, o meu marido, o Prado, ele tinha muita dificuldade com o dízimo, porque ele foi criado em uma outra religião, eles não tinham esse hábito, então o dinheiro era deles, eles faziam o que eles queriam, né? Então tinha aquele preconceito, né? Ah, vou dar meu dinheiro para pastor, né? Então ele veio, mesmo já sendo batizado, ele tinha essa dificuldade para dizimar e para ofertar. Então, nós começamos a orar e pedir para Deus, Senhor, ajuda-nos a fazer isso com alegria. Né? Então, você tem que ser sincero com Deus e chegar mesmo e abrir o jogo. Falar, Senhor, nossa, Deus, eu tenho muita dó de dar meu dinheiro. Eu não consigo fazer isso com alegria, eu faço isso com peso, com dó, né? Me ajuda, Senhor, a fazer com alegria. Me ensina, Senhor, a fazer com alegria. Me ensina tudo que envolve esse processo para que eu possa fazer com alegria, com amor, com disposição. Me ajuda, Deus, porque eu quero fazer assim. Eu quero que a minha oferta seja aceita. Eu quero aprender a fazer da maneira correta. E Deus vai te ajudar, com certeza, tá bom? Então, essa história de Caim e Abel, ela exemplifica bem, né, essa questão de Deus se agradar ou não das nossas ofertas, tá bom? O primeiro, né, Deus quer ser o primeiro. Quem que é o primeiro? Né? Como é que a gente percebe se ele está sendo o primeiro na nossa vida? O primeiro é quem comanda a nossa vida. Né? Toda a nossa vida, tudo à nossa volta é dominado pela inclinação do nosso coração, pela prioridade que nós damos ao que nós buscamos. Né? O primeiro é quem mais amamos, é quem mais respeitamos e é quem mais consideramos. Né? Então eu coloquei essa perguntinha aqui: em que lugar Deus está em sua vida? Em que lugar Deus está em minha vida? Para a gente refletir, né? Qual que é o lugar que Ele tem ocupado? Porque se Ele realmente não ocupa o primeiro lugar, né, as nossas ofertas estão sendo falhas, porque Ele quer ser o primeiro em todas as nossas áreas, não só na área de dízimo e de oferta, tá bom? O primeiro tem o poder de santificar o resto. Em Malaquias 3, 10, 11, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que vocês não terão nem onde guardá-la, e por causa de vós repreenderei o devorador. Aqui na apostila, na página 24, diz assim lá em cima: o primeiro é quem comanda as nossas vidas. E um pouquinho mais para baixo está escrito assim: não ter o Senhor como razão da nossa vida é falta de identidade como filhos de Deus.
É não ter certeza que Deus nos ama como filho amado, né? Então, não ter o Senhor como a razão da nossa vida, como o primeiro, é falta de identidade como filho, né, de Deus. É não ter certeza de que nós somos filhos. É mais um motivo de oração. Se você não sente essa identidade, se ele não é o Senhor, a razão principal da sua vida, né, você tem que buscar essa identidade. E mais uma vez orar e falar para o Senhor, Senhor, eu não tenho o Senhor como a principal coisa da minha vida, a principal pessoa da minha vida. O principal é minha mãe, o principal é meu filho, o principal é meu marido, né, o principal é meu trabalho, o que quer que seja, né? Coloque isso para Deus. Fala, Senhor, me ajuda, Jesus, a ter o Pai como o principal na minha vida, né? E me ajuda a sentir essa identidade, que realmente eu sou filho de Deus, que realmente Ele é meu Pai, tá? E mais para baixo está escrito assim: o primeiro exige fé, confiança em Deus. Então, assim, para a gente dizimar, para a gente ofertar tanto o nosso dinheiro, tanto a nossa vida, tanto o nosso tempo, né, a nossa família, para a gente colocar Deus em primeiro e para a gente dar a parte de Deus, principalmente também na parte financeira, essa primeira parte, né, exige fé, né? A gente não consegue fazer isso de forma carnal. Se a gente faz isso de forma carnal, é apenas uma doação, né? Mas o dízimo e a oferta, eles não são doação, né? Deus não precisa do nosso dinheiro. O reino de Deus não precisa de dinheiro físico, né? Deus, ele é dono de tudo, ele é criador de tudo, ele pode mover as coisas como ele quiser e quando ele quiser. Ele pode fazer as coisas serem criadas, surgirem, como ele sempre fez, né? Como ele fez com a terra, com tudo que nela há, com a nossa vida, né? Deus, ele tem poder, ele não precisa do nosso dinheiro físico. Aqui, nessa situação toda, a questão da fé, da confiança em Deus. Então, o primeiro exige fé, esse ato nosso de devolver a Deus, né, 10% de tudo que Ele nos dá é um ato de fé. O que nós estamos dizendo com né, com esse ato? Senhor, eu reconheço que tudo é teu. Estou cumprindo a tua palavra, devolvendo a ti o que o Senhor me pede, né? Os dízimos e as ofertas que o Senhor estabelece para cada pessoa individualmente. O dízimo para todos, as ofertas, né? Cada um tem que buscar com Deus aquilo que Deus quer que você faça, tá? Então, assim, isso exige fé, a confiança de que Deus, né, é o dono de tudo e que você está nas suas mãos aquilo que é dele, que foi ele que proveu, foi ele que deu. Então, neste versículo de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, né? O Senhor, ele nos dá aqui duas diretrizes. Primeiro, você traz, né, seus dízimos e depois você faz prova do Senhor. Aqui não é uma barganha, Deus não está falando de troca, Deus não está falando de barganha. Ah, eu vou dar porque eu quero receber isso, eu quero receber aquilo. Não, Deus está falando, traz os dízimos e fazei prova de mim, né? Porque isso é uma constante, né? Você traz os dízimos e o Senhor te abençoa. O que Deus está querendo dizer aqui, ó, você traz os dízimos e você faz prova de mim, que se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que vocês não terão onde guardá-la. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, né? Não envolve somente a parte financeira, envolve todos os aspectos da nossa vida, tá? Envolve a nossa saúde, envolve a nossa família, envolve os projetos de Deus para gente, envolve também recursos financeiros, envolve a bênção e a prosperidade de Deus
no nosso dia a dia, Deus abençoando, Deus guardando, Deus protegendo, Deus dando saúde, Deus curando, né? Deus abençoando com uma porta de emprego, Deus abençoando com um negócio que você faz em casa, que você começa e Deus abençoa, né? Essa prova que a gente faz de Deus é que a gente vai provar no nosso dia a dia que o Senhor tem cuidado de nós e que nada tem nos faltado, porque Ele, né, não ele zela pela sua palavra. Deus zela pela palavra dele. E a palavra dele dita é essa: traga, que você vai ver. Você vai poder fazer prova de mim se eu não vou estar com você todos os dias da sua vida, provendo para você nas suas necessidades, né? Eu sempre me emociono quando eu falo das coisas de Deus, desculpa. Provendo para você nas suas necessidades, né? Trazendo abundância para sua casa e para sua família, né? Deus é maravilhoso. Como colocar Deus em primeiro lugar? O primeiro ponto que a gente vai trabalhar na apostila aqui é dar a Deus o primeiro lugar envolve reconhecer que Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida. Eu tenho que reconhecer isso. Deus é dono de tudo. Eu não sou dono de nada, nem da minha própria vida, né? Olha o que a gente está vivendo nesse mundo hoje, né? Você é dono do quê? De nada, né? A pessoa corre o risco de sair na rua, ser infectado com esse vírus e um dia, 2 dias, morrer de repente, né? Nós não somos dono de nada, o Senhor é dono de tudo e a gente tem que reconhecer isso como filhos de Deus. Se isso não estiver claro no seu coração, peça a Deus para que você reconheça, né? Isso, Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida. A primeira semente que recebemos, as nossas primícias, essa primeira semente deve ser para Ele, é dele, tá? Não é nossa, não é do shopping, não é da Renner, da C&A, da avó, do Extra, não é. A primeira semente é do Senhor, tem que ser devolvida para Ele. A primeira coisa que a gente faz quando recebe o nosso salário é separar a primeira parte, os 10% dízimo, é separar para o Senhor, porque é dele. Esse cuidado envolve aquele cuidado que nós falamos de Abel, né? É do Senhor. A primeira parte, não vou fazer mais nada antes de separar, é do Senhor. E ofertar, consagrar ao Senhor. Tá? O terceiro ponto aqui, dizimar e ofertar, envolve fé, confiança em Deus, de que Ele zela pela sua palavra, que na palavra de Deus diz que se eu semear, Ele vai me abençoar. Aqui em amarelinho, semeando do que temos recebido para colher o que Ele tem prometido. Então a gente semeia do que temos recebido para colher o que Ele tem prometido. Amém? Evidenciamos que Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida através do compromisso que temos com Ele, com seu reino e com sua palavra, e não somente com o valor que ofertamos. Às vezes a pessoa ela pode ter essa consciência, eu tenho que ofertar para Deus me abençoar, e ela faz isso sem compromisso com a palavra, a mesma coisa que Abel fez, né? Eu vou lá, pego uns frutinhos lá, levo lá para Deus, né? Oferto lá para Deus, e eu fico quites com ele. Deus também não aceita uma oferta assim, né? Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, e isso é evidenciado com o compromisso que nós temos com Ele no nosso dia a dia, né? Com a busca diária que a gente tem por Ele, com o seu reino, quando há um compromisso com o reino de Deus na terra e quando há um compromisso com a sua palavra, não somente com o que ofertamos, porque nós vamos ver que temos que ter esse compromisso com o reino, com a palavra, e não só com o que ofertamos. Por quê? Porque se a gente só oferta e depois a gente vira as costas, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser com os outros 90%, né? E não é assim, porque nada é nosso. O 100% é de Deus, mas Ele requer de nós, numa atitude de fé, os 10% que são o dízimo e também, além dos dízimos, as ofertas. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos do Senhor. Né? Em 1 Coríntios, aos Coríntios 4, 2, está escrito assim:
Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E em Mateus 25,14 diz assim: Pois será que, como um homem, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens? Então, tudo que nós temos é do Senhor, foi confiado a nós pelo Senhor, né? Então, Deus nos chama, a palavra nos chama de dispenseiros fiéis, né? Mordomos fiéis. O que se requer dos mordomos, dos dispenseiros, é que eles sejam fiéis, tá? A gente, depois que a gente devolve ao Senhor o que ele pede, né, os 10%, com o coração, né, como primícias ao Senhor, a gente continua tendo que trabalhar o que o Senhor nos deu de forma fiel, porque não é nosso, é do Senhor. Então, o Senhor nos entrega para a gente cuidar, né? E o que se requer desse mordomo fiel? Eu vou começar por aqui, né? Se requer que ele fuja de dívidas, porque você vai ficar com 90%, você vai trabalhar aquilo que é do Senhor. Deus não é Deus de dívida, né? Deus não é Deus de ficar devendo nada a ninguém. E nós, como mordomos, né, muitas vezes colocamos aquilo que Deus nos deu nas mãos dos credores, como o Prado falou na semana passada, ou nos submetemos aos credores por causa das dívidas que a gente faz, muitas vezes por não confiar no Senhor, muitas vezes por não esperar, muitas vezes por não orar, muitas vezes por não buscar a vontade de Deus para determinadas coisas. Às vezes a gente cai nas dívidas, né? E depois a gente tem que buscar ao Senhor para sair delas, porque não é fácil, tá bom? Isso já aconteceu comigo, comprado várias vezes, nos enfiamos em dívidas desnecessárias, e hoje a gente olha para trás e a gente fala, por que, que a gente foi fazer aquilo, né? Por muitas vezes agir na empolgação, agir no momento ali, né? Então, assim, uma coisa que a gente aprendeu antes de sair de casa para ir no shopping, antes de sair de casa para ir ao supermercado, né? Ou fazer qualquer outra coisa, Senhor, abençoa a nossa mente, guarda o que Ele quer teu, guarda o dinheiro que o Senhor nos proveu neste mês, livra-nos das dívidas, livra-nos de adquirirmos aquilo que não é necessário, livra-nos, Senhor, de comprar aquilo que não precisa, na empolgação, né? E o Senhor ajuda. O mordomo fiel, ele busca conselho, né? Não sai gastando de qualquer maneira, comprando de qualquer maneira, busca conselho antes de fazer um investimento, antes de comprar um bem, né? Busca conselho. Né, de outras pessoas, de seus pais, de seus pastores, de quem você confia, tá? Que seja à luz da palavra. Deus requer que seus mordomos, seus dispenseiros sejam fiéis, sejam honestos, né? Honestidade 100%. Aqui nós estamos trabalhando o que é de Deus, ele requer honestidade, né? A questão da contribuição, o Senhor orienta na sua palavra a sermos generosos, né? Aqui continua ainda a questão da oferta. Temos que buscar a Deus, Senhor, o que eu devo ofertar, como eu devo ofertar, para quem eu devo ofertar, né? E o Senhor nos orienta quando buscamos orientação de Deus. Gastos, devemos gastar com sabedoria, buscar em Deus sabedoria. O trabalho, o mordomo, a Bíblia, quando se fala de trabalho, a gente percebe que o trabalho para Deus é uma coisa muito séria, é árduo, o homem tem que trabalhar, a mulher está sempre em ação, trabalhando. Deus não gosta de pessoas que ficam sem fazer nada, que ficam gastando o tempo que também é dele de qualquer maneira, né? Deus quer que a gente se envolva com o trabalho de alguma maneira, de alguma forma. Deus deixou o trabalho, né? Porque trabalhando a gente consegue também exercer uma mordomia melhor ao Senhor. Poupança, temos que poupar aquilo que Deus nos dá, não podemos gastar tudo que vem à mão. Temos que fazer um esforço para poupar, né? Isso é orientação do Senhor também na sua palavra. Amigos, escolher os amigos com cuidado, porque o mordomo, ele sabe que a sua vida, a sua casa, o seu, né, dinheiro, tudo é de Deus. Então nós temos que ter sabedoria também para escolher os amigos e as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. O mordomo fiel, nós já lemos esse versículo, 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que se requer
dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? E aqui, para a gente finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre Deus como proprietário. A Bíblia diz que o Senhor é dono de todas as coisas. No Salmo 50, do 10 ao 12, diz: Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Na apostila de vocês, na página 27, tem uma série de versículos, né, citando essa questão de propriedade de Deus, que Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida. Né? E o Senhor, na página 28, vai continuar dizendo assim, que Deus ele nunca transferiu a posse de nada do que é dele para ninguém. Né? Então, assim, o Senhor criou todas as coisas e ele nunca transferiu o título de propriedade da sua criação para as pessoas. Tudo é do Senhor. E a gente tem que reconhecê-lo assim. Ele é dono de tudo, inclusive da nossa vida, do nosso bolso, da nossa conta bancária. Tudo é dele, nada é nosso. Que a palavra do Senhor, em nome de Jesus, abunde em nosso coração, em nossa mente, e que o Senhor nos ajude a colocar em prática todos os dias da nossa vida. Senhor, nós nos submetemos ao Senhor, ao teu senhorio. Submetemos, Senhor, tudo o que temos à tua vontade. Reconhecemos que o Senhor é Deus, Senhor e dono de tudo. O Senhor é Senhor, o Senhor é proprietário. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. A ti, Senhor amado, rendemos a nossa vida, as nossas finanças, as nossas famílias. Rendemos ao Senhor, ó Deus, toda a nossa descendência. Que o Senhor venha continuar nos ensinando, Senhor, a conhecer mais o Senhor e a nos submeter mais, ó Pai, ao teu senhorio. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Tenha um ótimo domingo, pessoal. Tenha uma ótima semana. Fique em casa se você puder. Fique tranquilo. Que Deus inunde o nosso coração com a presença dele, com a palavra dele. Um beijão grande. Deus abençoe a todos.